Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal e nós vamos então agora finalizar, enfim, os nossos comentários, análise, interpretação, etc. do capítulo 1 do livro Reuniões Mediúnicas, tá certo? De autoria da senhora Terezinha Oliveira, tá certo? Enfim, a última parte, né, desse capítulo 1 é dedicada aos perigos da prática mediúnica mal orientada, tá certo? E, enfim, nós vamos aqui ler parte do livro, enfim, comentar, fazer os nossos acréscimos aqui, a nossa análise, a nossa interpretação, tá certo? Mas, enfim, quando falta a boa orientação no trato com os espíritos, expomos-nos a dificuldades e perigos espirituais, tais como, né? E aqui no caso, remeto no caso aos interessados, por certo, leitura obrigatória, o livro dos médiuns, né? Que vai tratar também com pormenores aqui dessa temática. Mas enfim, ficando aqui com o livro em análise, bom, as dificuldades, perigos, então, dificuldades e perigos espirituais, né, às quais se estaria, né, sujeito, no caso, a partir de uma prática mediúnica mal orientada, né? Então, primeiro deles, influência de espíritos maus, né? Sempre há espíritos ao nosso redor, influindo sobre nós, ostensiva ou ocultamente, né? Isso está bastante claramente exposto, né, no livro dos espíritos, tá certo? Quer dizer, enfim, os espíritos superiores nos informam que os espíritos nos influenciam, né, o tempo todo, com eles convivemos, né, quer nos demos conta disso ou não, e que não raras vezes, né, são eles que nos influenciam, né, que influenciam as nossas decisões, as nossas atitudes, né? Bom, o número deles, né, desses espíritos ao nosso redor, né, quando voluntariamente o número deles aumenta, né, quando voluntariamente favorecemos o intercâmbio mediúnico. Se não fazemos isso, intercâmbio mediúnico, né, movidos por motivos elevados, e se não temos preparo para bem realizar o intercâmbio, os espíritos atraídos, além de mais numerosos que de comum, né, enfim, serão inferiores ou maus e poderão exercer sobre os participantes da reunião uma ação prejudicial, né? Então, de novo, quer dizer, né? Enfim, a mediunidade não deve ser exercida de forma frívola, como se fora uma brincadeira, um joguete, né? Um divertimento. Por certo que não é esse o caso, né? Então, essas más influências que esses maus espíritos podem exercer, né? Quando a mediunidade é exercida, é posta em prática sem o devido preparo, né? Podem ser dos seguintes tipos essas más influências, né? Uma má influência oculta, pelos pensamentos e pelos fluidos, ostensiva, né, pelos médiuns, mistificando, dando orientação errônea ou má, em casos extremos, podem chegar a agredir fisicamente, inclusive. Má atuação dos médiuns, né, também é um dos outros, enfim, problemas, né, que podem advir do fato de ter-se aí uma mediunidade mal utilizada ou, enfim, conduzida sem a devida orientação, né? Primeira parte, influência, ou uma das, né, consequências, influência de espíritos maus. A segunda seria a má atuação dos médiums, né? Se não esclarecido doutrinariamente, com a mediunidade ainda não educada, o médium poderá, por exemplo, sofrer sugestão, entrar em transe mediúnico e dar inconscientemente comunicação de seu próprio espírito. Aí estaríamos falando do chamado animismo, né? Fraudar, fingir uma comunicação com intenção boa ou má, mas aí já não estamos a falar propriamente de animismo, né? Estamos a falar propriamente de fraude, né? Que merece, por certo, ser de alguma forma confrontada e desmascarada, né? Bom, uma outra consequência do uso mal orientado da mediunidade seria a má atuação dos dirigentes, né? Quando procederem com ignorância sobre o assunto, vaidade e orgulho, má fé e ambição, visando a enganar, explorar ou dominar as pessoas, né? Então, os dirigentes também, né, das casas e das sessões mediúnicas, eventualmente estamos a falar aqui em princípio, né, daqueles que estejam a coordenar, né, a sessão mediúnica, podem também eventualmente enfim, agir de maneira equivocada, né, por assim dizer,
quando se está a utilizar aí, a exercer a mediunidade de forma mal orientada ou não orientada, né? Uma quarta consequência também seria mau comportamento dos demais participantes, né? Então, quando ignorantes ou despreparados doutrinariamente, os demais participantes da sessão mediúnica podem, né, perturbar o ambiente com movimentação e atitudes impróprias, interferir prejudicialmente na corrente mental e fluídica, o que por certo vai afetar o desempenho do médium, né, e atrair maus espíritos e lhes dar, entre aspas aqui, brecha, né, condições para que hajam, né? Enfim, aquele ditado, né, que se costuma dizer no meio espírita, né? Diz-me quem és e te direi com quem andas, né? O que você pensa, o que você sente, termina influindo no tipo de companhia espiritual que você irá atrair, né? Bom, e agora passemos então para as... Eu fiz aqui um resumo, né, do que aparece no texto, enfim, não seria conveniente ficar simplesmente lendo, né, enfim, extensivamente aqui. Mas vamos lá. Vantagens da boa prática mediúnica, agora já nos encaminhando aqui para o final do capítulo 1. Vantagens. Bom, não seria melhor desistirmos de exercitar a mediunidade, já que sua prática é trabalhosa e exposta a tais dificuldades? Né? Entendo que a autora coloca aqui, evidentemente, como uma pergunta retórica, né? Por certo que, se mediunidade existe, ela deve ser exercida, só que bem exercida. Então, se ela tem aí suas dificuldades, né, etc., isso, por certo, não é razão para que ela não seja exercida. É razão, sim, para que busquemos orientação e busquemos exercê-la da maneira apropriada e conveniente, né? Bom, respondendo, a autora respondendo a sua própria pergunta, né? Não, né? Pois, quando praticada corretamente, a mediunidade é providencial, fonte de consolação, ajuda mútua e progresso intelecto-moral para encarnados e desencarnados. Bom, bem orientada pelo Espiritismo, chegamos então agora no exercício da prática mediúnica, quando bem orientada, né? Bem orientada pelo Espiritismo, a prática mediúnica enseja a comprovação de que o espírito existe, sobrevive ao corpo e conserva no além a sua individualidade, informações quanto ao que acontece na vida espiritual, receber dos bons espíritos ensinamentos, né? Cooperarmos no socorro e esclarecimento de encarnados e desencarnados, exercício de educação de nossas faculdades mediúnicas, ampliarmos nosso relacionamento com os desencarnados, né, a nossa grande família universal, resgatar dívidas espirituais perante a lei divina, né, a médium aqui, a autora, né, aqui do livro, entendo que se refere àquela situação que você tem o médium, uma pessoa que vem portadora, né, de dons mediúnicos ostensivos, muito pronunciados até, em princípio, como uma forma de expiação, até, enfim, né? Como uma forma de, através do exercício dessa mediunidade, resgatar dívidas, para usar as palavras aqui do texto, né? Resgatar dívidas espirituais perante a lei divina, né? Bom, a orientação espírita para a prática da mediunidade permite-nos usufruir de todos esses benefícios, ensinando-nos a evitar ou superar os naturais percalços do intercâmbio, né? Bom, com isso, então, nós encerramos aqui a nossa, né, a leitura resumida, barra análise, barra interpretação, barra comentários, né, do capítulo 1 do livro Reuniões Mediúnicas, que é o número 3 da coleção Estudos e Cursos, publicado pela editora Allan Kardec, que é um órgão, digamos assim, do Centro Espírita de mesmo nome, né? Centro Espírita Allan Kardec, na cidade de Campinas, São Paulo. Tá certo? Mas enfim, então, nos vídeos subsequentes, nós vamos nos dedicar aqui à leitura resumida, análise, interpretação, comentários, quando pertinentes, né, do capítulo 2 dessa mesma obra e prosseguiremos então, né, até realmente o final, né, até completar todo o livro do qual recomendamos a leitura muito fortemente, né, seu estudo, tá certo? E conforme já mencionamos nos 2 vídeos anteriores, né, há um curso ministrado pela própria autora do livro, né, a senhora Terezinha Oliveira, um curso então disponível gratuitamente no YouTube, um curso baseado no conteúdo do próprio livro, mas como disse também, estamos a fazer aqui às vezes, né, de alguém que encontrou a obra, dela gostou, a estudou e que está aqui trazendo seus próprios comentários,
análise e interpretação, de forma que entendemos que o trabalho que aqui fazemos não se sobrepõe de alguma forma, né? Não se confunde com o curso, do qual, inclusive, aqui na descrição do vídeo, nos primeiros 2 vídeos e nesse terceiro também, deixaremos aí um link na descrição desse nosso vídeo, tá certo? Muito obrigado então e até o nosso próximo vídeo, quando começaremos então o capítulo 2 dessa importante obra. Até lá então.